Olá pessoal, tudo bom? Seguinte, vi aqui, na Globo.com uma notícia triste que a Carol Bittencourt, ela estava desaparecida, que foi um temporal no domingo, dia 28, lá em São Paulo, e ela tinha saído de lancha com o marido dela, e essa tempestade, pegou em cheio ali a embarcação dela, e ela acabou, desaparecendo e depois encontraram o corpo dela, ou seja, ela morreu nessas circunstâncias inusitadas, né? Bem diferente mesmo. E eu tive a curiosidade de tentar ver que momento é esse que ela estava passando para vivenciar uma situação dessa, né, cara? Então aí fui pegar ali o mapa dela e eu usei a astrologia solar, que é colocar o Sol na posição do ascendente. Quando a gente não tem horário, esse método funciona, método, não tem horário de nascimento de alguém, esse método funciona muito bem. E aqui, como vocês podem ver, ela estava passando por trânsitos bem desafiantes, né? Quando você tem uma questão de acidente envolvida, a gente já olha para o Marte. E o Marte está aqui em oposição, Marte em Gêmeos, 18 graus, em oposição ao Sol dela 21. Né? E ela enfrentou esse desafio ali e acabou que foi esse acidente por conta de que de uma força da natureza, né? E quando a gente pensa em água, né, na questão de enchente, de desabamento, deslizamento, de tsunami, né, de tempestades, pode saber que Netuno está envolvido ali e dito e feito. O Júpiter dela, o Júpiter em trânsito, melhor dizendo, né, aqui externamente são os trânsitos do dia e internamente está o mapa dela. Olha só, cara, o Júpiter que estava ali, tá ali em Sagitário a 23 graus e fazendo conjunção exata ao Netuno natal dela 24, olha lá. E E é impressionante tirar daqui da internet para não ficar recebendo isso. E aí, né, Netuno, símbolo mor, né, o próprio nome já fala, já tem total associação com o mar, com o oceano. O rei dos oceanos estava ali em cheio. Né? É muito importante a gente ver esses trânsitos, né, quando pegam um Netuno natal, quando fazem aspecto com Urano natal, com Plutão natal, ainda mais de Júpiter, né? Júpiter acentua tudo. É um símbolo de que tudo aquilo que ele toca fica exagerado. E o Netuno tem muito a ver com água, com afogamento, né, com o oceano. E ela estava nesse aspecto de que de possibilidade de se acidentar, né? Marte em oposição ao Sol. E ali estava lá o Júpiter também exagerando lá as questões do Netuno, da falta de clareza, da nebulosidade, da confusão, do caos. Tudo isso estava exagerado por Júpiter estar pegando o Netuno. Além disso, o Netuno em trânsito a 17 graus 58, quase 18 graus, olha só, tava fazendo uma quadratura com o Sol dela a 21 graus. Então estava ali se aproximando do Sol dela, isso também já pode indicar problemas com afogamento, com alergias, com, né, infecções. Tudo isso tem a cara do Netuno quando aspecta algum planeta pessoal é associado à saúde do nosso mapa natal. E aí eu fui me deparar com outro forte trânsito que ela estava se deparando. Ela já tem, cara, olha só, ela tem a Lua em Câncer por volta de 19 graus e o Saturno está transitando aqui, ó. Saturno está 20 graus junto com o eixo nodal, né? Sem contar Plutão também. Tudo isso, cara, em oposição à Lua dela. Então ela estava num momento de limites, né? De sofrendo talvez algumas repressões, alguns bloqueios, algumas limitações.
emocionais, familiares, mas isso aqui pode representar justamente o fim, né? O limite, né? Muita gente fala, os trânsitos de Plutão que estão mais associados à morte. Plutão está mais associado à morte psicológica. Saturno está mais associado à morte física, né? Tanto que ele é o último planeta que a gente enxerga a olho nu, né? Ele demarca esse limite mesmo. Então, o limite do corpo, o limite do visível, que pode ter associação com a morte, né? E aí já, olha só, e ela ainda tem também o nodo lunar ali a 22 graus, onde o Plutão está fazendo aspecto, né? Plutão está a 23 graus de Capricórnio em cima do nodo sul dela, e ela tem o nodo norte a 22 graus de Câncer. Então, ela estava passando por momentos realmente, porra, difíceis, né, cara? Quando você vê tantos aspectos dos trânsitos sobre o planeta, sobre o mapa natal, assim, tão desafiantes, né? Sem contar que lá, o Saturno, além disso, estava fazendo quadratura com o Saturno natal, olha, né? O eixo nodal fazendo quadratura com o Saturno natal dela, a 20 graus. Então, puxa vida, tava pegando para valer mesmo todo o mapa dela, questões cruciais do Sol, da Lua, do Saturno, né? Que momento que culminou no afogamento dela. Então, é triste falar sobre essa, né, uma mulher tão bonita, uma mulher tão jovem, e perder a vida sim, né? Mas aquela questão do destino, mas independente disso, eu quis mostrar o quanto que, certo, isso aqui não é previsão, né, gente? Porque se fosse previsão, ela não estava lá, né? Não adianta falar que é previsão de uma coisa que já aconteceu, mas a gente pode aprender com o exemplo das pessoas, com o que acontece na vida das pessoas públicas, que assim a gente vê uma repetição de padrões, né, que quando a gente vê um cliente nosso passando por situações semelhantes, por trânsitos semelhantes, a gente alertar, a gente fazer o nosso papel de dar uma direcionada ali, de fazer, ó, se prepara para isso, né, se precaver contra aquilo, né, direciona seu foco aqui, 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 isso pode ajudar melhor outras pessoas, entendeu? Então é isso, espero que tenha mostrado aqui um pouco, né, dessa questão de acidente do Marte, da questão netuniana, que envolve, né, o próprio, né, um acidente Marte envolvendo o mar Netuno e nublando, né, e gerando essa questão do afogamento, Netuno em quadratura com o Sol, ativado ali pelo Marte. Marte é um dos gatilhos do zodíaco, Marte é a Lua. Então, e sem contar esse eixo nodal dela, né, e o Saturno que estavam sendo duramente desafiados e aspectados aqui pelo trânsito de Saturno e de Plutão sobre a Lua dela, sobre o Saturno natal dela. Impressionante. Bom, é isso. Espero que, né, que a família aguente firme aí nesse momento tão delicado. É isso.